bem legais. Foi boa? Mas não era prática, né, professor? Não, 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 né? era aqui. Abordamos algumas coisas bem interessantes para termodinâmica. Na verdade, é assim, ó, galera. O que eu tenho observado? Eu estou, entre aspas, construindo a disciplina e modificando um pouco o conceito clássico da disciplina de termodinâmica, porque, na minha opinião, tem algumas lacunas, algumas falhas bem claras. Vou dar um exemplo, vamos aproveitar para conversar que nós estamos aqui. Bem, galera, boa noite. Vamos iniciando, então, já com alguns bate-papos, alguns avisos, porque nós temos aí, novamente, graças a Deus, algumas abordagens bem interessantes, como sempre. Eu acredito que, dependendo do debate entre vocês nessa sala de aula de invertida, nós vamos longe hoje, porque nós também temos a tarefa sempre do segundo tempo, como eu chamo. Não é? Galera, é o seguinte, ó. Primeiro, quarta-feira que vem, a primeira parte da nossa aula vai ser uma conferência especial para a nossa turma, só para nós, do chefe da fundição da CUN do Brasil, aqui de Passo Fundo. Tá? Podem acreditar que é uma oportunidade única para vocês vão ser privilegiados, porque a única maneira de ter esse tipo de conversa, de conhecimento, seria uma visita técnica, que hoje é impossível. E não é fácil conseguir, inclusive, visita técnica na CUN. O Marcelo aceitou nosso convite, aliás, ficou muito feliz. Inclusive, eu utilizei como convencimento a qualidade da turma, dos alunos. Ele se entusiasmou. Ele sabe que vai encontrar uma turma interessada, de engenheiros bastante qualificados, e que vai gerar, assim, um evento proveitoso para os dois lados. Tá? Então, quinta-feira, por favor, procure não se atrasar. A nossa intenção é iniciar às 19h35. Tá? Não vou iniciar às 19h30, porque eu dou 5 minutinhos de... Na verdade, eu já dou 30, né? É 19 horas. 19h35 nós vamos iniciar, certo? Já solicitando a vocês, assim, ó, que sejam participativos e que fiquem com o rosto aparecendo, tá? Liguem o equipamento de vocês aí, o webcam. Certo, galera? Então, vocês já sabem, vai valer 2 pontos no G1, tá? 20% da nota do G1 vai ser essa participação na palestra. Logo após a tarefa, da palestra, eu vou criar uma tarefa com algumas perguntas. Vocês vão responder. Quem esteve presente, participou, respondeu, já vai sair com 20% da avaliação do G1. Tá bom isso, né, galera? Presente de Natal para vocês. Podem me agradecer com espumante. Em segundo lugar... O que é, William? Espumante? Eu gosto muito de espumante. Eu gosto. É quarta, né, professor? O senhor falou quinta? Não, desculpa, é a próxima aula. Tá, top. Próxima aula. Em segundo lugar, galera, nós vamos ter hoje uma aula um pouco diferente, é o que nós chamamos de sala de aula invertida, que é quando nós indicamos o que nós vamos fazer antecipadamente, não é? Dando acesso ao material, certo? A eventual pergunta, a eventual tarefa que nós iremos realizar. Foi o que nós fizemos, a maioria já tem o seu tema desde a semana passada, então vai ser excelente. A maioria dos temas nós já abordamos, alguns não. Esse tipo de aula é muito bom, em primeiro lugar, porque já vocês vão treinar, vão se capacitar para o seminário de novembro. Né? E aproveito a oportunidade para lembrá-los, hein, galera? Se movimentem, que o tempo passa rápido.
Nós estamos aí há menos de 40 dias dos seminários. Depois vocês vão... Sabe que na pressa, no afogadilho, os trabalhos não saem do nível que vocês têm condições de realizar, tá bom? Eu vou fazer a ordem, nós já temos a ordem, eu vou seguir mais ou menos o que nós temos compilado no Word. Eu acho que o primeiro, se não me engano, é o João. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. João, tu está preparado aí? Acho que sim, professor. Beleza. O João inicia. Onde é que está o Na Alessandro? verdade, Isso. como é coisa nova, eu não sei bem como é que a gente vai fazer, mas eu Não, é marquei bem ele tranquilo, João. Tu deu uma olhadinha, né? É sistemas que envolvem trabalho. Na verdade, tudo que nós Mas é estudamos... que é meio solto, professor, o conteúdo, assim, tipo, é só um tópico ali no meio, então Sim. É verdade isso aí. É é claro, verdade. sabe? Mas tu não estava na aula passada, eu até falei que isso aí é proposital. Inclusive, galera, quando nós temos a sala de aula invertida, o aluno tem toda a liberdade para pesquisar onde quiser. Mas, João, tu não te estressa, tu faz o que tu pode, tá? Joia. Tá? Tranquilo, Beleza. bem tranquilo. É para nós trocarmos ideia. Vocês vão ver como vocês vão sair da sala de aula sabendo compreender e entender bem mais do que no início. Eu quero repetir essa temática de sala de aula invertido. Eu também vou caprichar mais, tá? Eu já estou com... O problema todo é que nós estamos com a biblioteca longe das nossas mãos. O ideal, se nós estivéssemos na sala de aula, era ter os livros físicos no momento do debate. Tudo bem, Júlia? Nós vamos começar com o João. O João vai passar o que ele entendeu, o que ele leu, o que ele compreendeu sobre o conteúdo dele, certo? E principalmente o Alessandro, que é o próximo, depois do João. Depois do João se manifestar, que não tem tempo fixo, pode ser 5, pode ser 10 minutos, o tempo que ele quiser. O Alessandro vai fazer alguma pergunta para iniciar algum tipo de debate, certo? Quando nós terminarmos esse capítulo do João, aí o Alessandro se manifesta e sempre seguindo essa lógica. Tá legal, galera? João, tá contigo. Se tu quiser, tu pode até tomar conta da tela, tá? Tá joia. Estão vendo já? Sim. Então vamos lá, o meu capítulo ficou Sistemas Gerais que envolvem trabalho, tá? A gente já falou bastante em outras matérias, até mesmo em termodinâmica, né, sobre trabalho, que é uma energia convertida em algum movimento, em alguma aplicação, né, propriamente dita. E aqui eu trago, então, uma discussão sobre o trabalho. Então, olhando o que foi produzido por uma força pontual ou por uma pressão decorrente de uma força distribuída em uma área. Essa basicamente é uma definição, tá? Ele traz uma fórmula aqui para a gente poder calcular, né? Quando se tem esses termos, ele dá até derivada, né? uma integral, na verdade, aqui, tá, professor? Integral, isso, integral. E que traz para nós aqui embaixo algumas nomenclaturas, né? Que o objetivo, no caso, para se ter o trabalho ali, é ter as informações nas unidades corretas, tá? Então, aqui é só uma mera definição, totalmente teórico, tá? Não tem nenhum exemplo prático aqui para colocar. Então, também devemos observar que podemos identificar muitas outras formas de trabalho. Não é só essas formas básicas que a gente vê no dia a dia ou que já foi visto em alguma matéria na faculdade, como eu falei anteriormente, tá? Um exemplo disso é o trabalho realizado por forças de cisalhamento em um escoamento de fluido viscoso ou o trabalho realizado por um eixo rotativo que atravessa a fronteira do sistema. Mecânica dos Sistema fluidos. também, como todo mundo já conhece, já ouviu falar em algum momento, é as barreiras, né, de um sistema que vai ter troca de calor ou vai gerar um trabalho, tá? Ele tem uma explicação gráfica aqui para mostrar para nós. Então, a fronteira do sistema são essas barreiras, né? Então, E em aqui sistema fechado, né? Isso, um sistema fechado. Aqui ele está querendo mostrar, então, que pode haver
uma movimentação aqui de um fluido, né, ou de um líquido viscoso, como ele coloca ali em cima, sem haver trabalho. Então, ele traz o exemplo aqui de um gás separado, na verdade, aqui por uma micromembrana, tá, com vácuo. Se a gente fosse considerar que essa membrana não tivesse atrito ou não tivesse nenhum esforço aqui, o gás, em algum momento, sob alguma pressão, pode né, se expandir em todo o ambiente, em toda a fronteira aqui do sistema, sem gerar trabalho. Tá? Então, é isso que o meu capítulo aqui, que sistemas gerais que envolvem trabalho, quer dizer. Né? Não é só aquela parte natural que a gente conhece ou que literalmente tem essa troca. Tá? Então, aqui no exemplo 3.28 que a gente está olhando ali embaixo, ele quer mostrar um gás separado num espaço evacuado por uma membrana. Então, deixe a membrana se romper e o gás encher todo o volume. Desprezando qualquer trabalho associado com a ruptura da membrana, podemos indagar se há trabalho envolvido no processo. Se tomarmos como sistema o gás e o espaço evacuado, concluímos prontamente que não há trabalho envolvido, pois nenhum trabalho pode ser identificado na fronteira do sistema. Tá? É o que eu falei. Então, como são duas coisas separadas, envoltas ali por essa membrana, e a gente rompe isso de forma que ela não nos atrapalhe, a gente tem essa movimentação, essa expansão sem haver trabalho, tá? Sem gasto de energia mesmo. Tá? Então, aqui ele mostra o exemplo de um processo que apresenta variação de volume e o trabalho é nulo. Tá? A gente não tem essa presença. Tu vê que joia, professor? interessante isso aí, João. Apesar de não ter uma ligação direta, é muito parecido com a osmose reversa. Né? Uhum. Funciona através de uma membrana e a água se deslocando do ponto A para o ponto B apenas através da densidade. Né? De um líquido mais denso e menos denso. Muito interessante. Isso aí nós vamos abordar nos gases reais e ideais. Né? Aqui poderia, de repente, ser um pistão, João, ou não? Pressionando o gás. Aí teria trabalho, né? Só que quando se tem realmente uma troca ou uma reação química, no caso de ser um pistão de um veículo, de um motor, aí nesse caso a gente teria trabalho, né? Porque vai estar transformando isso, ou uma temperatura, alguma coisa no gênero, transformando aquilo num movimento mecânico, né? E aí sim se caracteriza como um trabalho. É também uma alteração de volume, porém aí com a presença de trabalho. Interessante. Ô, galera, debato, pergunto se vocês têm ideia, se tem alguma dúvida. É bem legal essa abordagem aqui. Não é? Porque geralmente a termodinâmica, todos os seus fenômenos ou geram calor e trabalho, não é? Tem algum resultado de energia e trabalho. Não é uma abordagem como essa que o João está nos mostrando aí, certo? Que é o gás separado por uma membrana, vácuo, sem gerar nenhum tipo de energia e trabalho. É isso aí, João? Perfeito, professor. Deixamos assim. Maravilha. Obrigado, João. Excelente. Feito, valeu. Alessandro, tem alguma pergunta, algum debate para realizar? Professor, não me veio nada em relação ao trabalho do colega. Tá. Alguém quer fazer algum comentário? William? Oi, professor. Falou comigo? Quer fazer algum comentário sobre isso? Não. Tá tranquilo. Quando ele fala que o trabalho é nulo ali, como é que é, João? Que eu estava fazendo a minha anotação aqui, mas... Nesse caso, William, pelo fato de... o exemplo que eu dei ali é a questão de você ter, por exemplo, um gás envolto por um ambiente ali com vácuo, separado por uma membrana. Em algum momento, esse gás pode se desprender ou trocar ali o estado dele, no caso, se expandir, sem gerar trabalho. Né? Se a gente desprezar o atrito, né? não levar em consideração essa barreira, tá? Ele consegue ter uma movimentação, uma expansão ali sem gerar trabalho. É diferente do que o professor falou a nível de um pistão de carro, por exemplo, que vai ter uma questão
química ali que vai gerar trabalho, vai gerar calor ali, vai gerar explosão para transformar isso em movimento. E aí se caracteriza como um trabalho, né? Normalmente calculado em joule ali, que a gente já viu em outras matérias também isso é abordado. Matéria. Uhum. Não, perfeito. Maravilha. Só uma E o dúvida. gás, Só uma ele tem... dúvida. Fala, Alisson. Então, no caso, ele só seria nulo pelo fato dele ser espontâneo, não ter uma força externa, no caso. Eu acredito que sim, que você tem uma força Isso. externa, vai ter algum tipo de Tem que trabalho, fazer um né, João? trabalho. Tô certo? Não. Perfeito. Se tiver qualquer troca de temperatura ali ou uma coisa química, como a gente falou, de uma explosão de um combustível, aí já se perde essa questão teórica ali, né? Aquela projeção ali. Ótimo, maravilha. Galera, e lembrando vocês que os gases, eles têm uma propriedade toda especial, né? Lembram que eles têm uma estabilidade natural na camada de valência. Né? E outra coisa, uma propriedade interessante do gás, se você pegar 1 litro de gás no quarto de vocês, imagine o quarto de vocês fechado, certo? 1 litro de gás cabe em 1.000 centímetros cúbicos, tá? Ou cabe em 20 metros quadrados, sem problema, em 1.000 mililitros, ou 1.000 ml, ou no quarto de vocês. Se vocês abrirem 1 litro de gás, eles vão povoar de molécula o quarto inteiro de vocês. Ah, e se vocês tivessem a capacidade, com algum equipamento, de recolher todas as moléculas de volta, eles caberiam novamente no litro. É uma substância toda diferenciada. Aliás, os gases hoje eles são utilizados nos mais modernos equipamentos fabricados na maioria dos processos químicos, substituindo alguns parâmetros que se utilizavam há dezenas de anos atrás. Agora é você, Alessandro. Obrigado, João. Foi excelente a tua participação. Viu? Joia, valeu, professor. Alessandro, estados bifásicos. Sim. Também é um tema bem legal. Questão desse do tema, como eu já tinha iniciado aquele do macroscópio e microscópio, eu meio que já dei uma estudada nele daí. Não tem problema. Mas o do bifásico eu posso tentar dar uma meia falada. Não, fica tranquilo. Pode abordar. Como é o caso, nós temos o caso do Beto aí também, não o Beto. O Bernardo, outro Bernardo, que aconteceu a mesma coisa. Onde é que está o outro Bernardo? Moraes. Aqui. Tá, Bernardo, pode ser o teu tema primeiro, tá bom? Vamos lá, Alessandro. Vai falar sobre o quê, meu querido? Bernardo, vai ajeitando o teu microfone aí, por favor. Vou compartilhar a tela aqui, professor. Manda abraço. Alô? Alô? Pera aí, professor. Vamos lá. Aí o meu computador meio lento aqui, mas tá bem. Não, vamos com calma, viu, gente? Não tem problema, tá? Não temos pressa. Tá, peraí. Tá, aqui é o ponto de vista macroscópio e microscópio. Aqui eu vou dar meio que uma introdução na termodinâmica, e daí, seguinte, eu explico ali, eu vejo como é que é a parte do meu trabalho. Aqui, quando se fala em termodinâmica, estamos se referindo... Desculpa, o teu tema de hoje, da semana passada era os princípios da termodinâmica, Alessandro? Não, é macroscópio e microscópio. Tá bom. Aí aqui é só uma introdução aqui do como bem. é que é em termodinâmica e tudo mais. Mas aí entra, acredito eu, né, no ponto de vista macroscópio e microscópio. Termodinâmica, quando se fala em termodinâmica, estamos se referindo à energia voltada para o armazenamento e trocas de energia.
em que substâncias diferentes podem ser submetidas a tanto aquecimento, resfriamento, compressão e expansão volumétrica. E durante esses processos ocorre transferência de energia e terá mudança nas suas propriedades como temperatura, pressão e volume. E na nossa vida diária ocorre a todo momento. Como, por exemplo, aquecer ou resfriar a água. E na natureza, a água evapora nos oceanos e lagos e se mistura com ar. Posteriormente, deixando o ar na forma de chuva ou neve. Visão macroscópio e microscópio. Termodinâmica e estatística. É um ramo da física que une as propriedades macroscópio e microscópio da matéria, demonstrando e interpretando atomicamente alguns porquês da termodinâmica, como trabalho, calor, energia livre e entropia. Essa possui a capacidade de previsão das grandezas macroscópicas por trabalhar com os dados de alteração dos níveis de energia de moléculas individuais. E aqui a grandeza macroscópica se refere a volume, temperatura e pressão. E microscópica é o livre caminho médio, é o espaço médio entre a molécula que se movimenta, frequência de colisões entre as moléculas, energia média, velocidade média quadrática, que é a medida da velocidade de uma partícula em um gás. E do ponto de vista microscópico, a análise de substância na termodinâmica teria que utilizar um número extremamente elevado de variáveis para se conhecer a posição e a velocidade dos átomos e moléculas. Do ponto de vista macroscópico, trata-se do efeito médio que as moléculas têm sobre as fronteiras do sistema e sobre o volume de controle. Aqui é a parte do sistema, a parte de vizinhança, a fronteira aqui da... Inclusive, nós abordamos na semana passada, né, galera, na aula. Aqui, e essa parte do microscópio, eu botei essa parte do geral, como é que se comporta a molécula e tudo mais. Sim. E aqui eu vou falar uma parte, algum exemplo no macroscópio, porque como não tinha naquele material, eu pesquisei, fui olhar no Google. Só que daí eu estava meio em dúvida se era para focar mais a parte microscópica. Não, tranquilo. Eu estou vendo aqui que você vai abordar as máquinas térmicas, tem tudo a ver com os ciclos de Carnot, as máquinas de Carnot, que nós vamos abordar nas próximas semanas. Manda a brasa aí, Alessandro. Tá. Aqui, daí um exemplo macroscópico são as máquinas térmicas. A maior parte da energia que é usada em uma máquina térmica provém da queima de combustível, sendo a energia gerada transferida na forma de calor. Este é usado para aquecimento ou para movimentar alguma máquina, e é transformada em energia mecânica. O tipo mais simples de máquina é aquela cuja substância sofre um processo cíclico, uma sequência de processos que eventualmente faz a substância retornar ao seu estado inicial. Em uma turbina a vapor, por exemplo, a água é reciclada e usada indefinidamente. E aqui eu botei umas imagens, um exemplo, locomotiva a vapor, motor de explosão, claro, tem o combustível, mas também é o mesmo esquema, né? Turbina a vapor. Aqui como é que funciona, bem resumindo, que é a parte do condensador que esfria o líquido ou o gás, e a bomba que bombeia, né, que movimenta esse fluido, caldeira que esquenta e tem ali o fogo, enfim, para aquecer, faz alguma pressão, alguma coisa e vai lá para as turbinas, assim, movimentando, gerando energia ou algum movimento. Aqui também é uma parte de um exemplo básico, com a geladeira, é o mesmo esquema, o gás entra aqui no condensador, ele resfria, né? Ele resfria aqui o líquido, aí vai para a válvula de expansão, que passa por evaporador, desse líquido vira vapor, aqui vapor baixa temperatura, passa pela compressão, pelo compressor,
e volta depois para a geladeira. E o calor vai tudo para o ambiente. E aqui um esquema de uma termoelétrica a vapor. Também é mais um esquema bem mais amplo, mas também tem um líquido sendo bombeado ali. Aqui uma bomba que esquenta aqui o líquido, vai para a turbina, gera alguma energia, algum movimento, e aqui volta para o trocador de calor. Então era isso. Muito obrigado pela atenção de todos. Espero Obrigado. ter feito de Na uma forma verdade, tu mais... fala, não, beleza, boa parte da tua abordagem se refere aos ciclos de Carnot, né? Certo? Até porque você falou em calor, né? E o calor pode ser causa de movimento, de energia, não é? Potência de máquina a vapor. Na verdade, é típico dos ciclos de Carnot lá da Revolução Industrial inglesa, não é? E aquela parte do bifásico que o senhor tinha falado, eu dei uma lida meio por cima, mas tipo, quando algum gás ou algum líquido estão separados tipo, por exemplo, a água tá separado em Não, algum tá ambiente, tranquilo. parte do líquido embaixo Sim. e Sua vapor em cima, abordagem coisa. foi boa. Tem bastante material lá aí. Galera, e a visão macroscópica e microscópica, não se esqueçam principalmente da aula passada e das fronteiras, tá? Nós abordamos as fronteiras, tá? Inclusive com aquelas figuras do MEV, certo? Abordamos nos gráficos, tá? As fronteiras entre a linha solvo, sólido e líquido. E não se esqueça que visão macroscópica e microscópica, principalmente microscópico, quase sempre tem a ver com a estrutura cristalina dos materiais, principalmente materiais metálicos, que tem tudo a ver com a engenharia mecânica, certo? E uma visão macroscópica, microscópica, e o Alessandro aí tocou, eu acho que inclusive o William e o João podem até dar um bom pitaco que tem a ver com o que nós realizamos naquela prática, William. Não é? Nós preparamos as amostras submetendo ao calor, depois ao choque térmico com água e óleo, não é? E preparamos as amostras para nós termos uma visão microscópica da situação, como ficou o material, da sua resistência, inclusive. Não é? Mas, basicamente, a abordagem do Alessandro foi ciclo de Carnot, não é? Ciclo de Carnot. Motores, máquinas térmicas, pode ser aplicado em geladeiras, em ar-condicionados, que tem 2 ciclos, né? Hoje, nos outros estados do país, a maior parte dos ar-condicionados é só de um ciclo, né? Não é como aqui no Rio Grande do Sul, que nós temos o costume e precisamos de um ar-condicionado com ar quente e ar frio, não é? E o João, o William querem falar alguma coisa, não se esqueçam, tá? Que os ciclos de Carnot, na verdade, tem a ver com potência, certo? E, teoricamente, é sempre reversível, certo? Tranquilo, professor. Aliás, os processos do ciclo de Carnot, eles são processos reversíveis, né? Por natureza. Não são irreversíveis. E tem tudo a ver, inclusive, com os pistões, algo parecido que tu também abordou antes, viu, João? Sim. Tá? E geralmente com gás, né? O ciclo de Carnot usa muito gás, viu, galera? Vocês vão ver depois, né? Certo? Geralmente, a compressão do gás do ciclo de Carnot, como vocês vão ver,
quando nós abordarmos, tá? Em condições isotérmicas. William, quer falar alguma coisa para enriquecer o debate? Não, professor. Ah, bem colocado. Pessoal, alguém quer comentar, falar? Sabe que qualquer comentário, seja ele qual for, de qualquer natureza, enriquece o nosso ambiente aqui, enriquece a todos. Esse é o objetivo da nossa troca, né? Da nossa troca na aula de hoje. Obrigado, Alessandro. Feito, obrigado, senhor. Vamos para o Bernardo. Professor, vou dar mais uma lida, dar uma aprofundada mais naquela parte do bifásico lá. Daí. Tranquilo, no final tu pode falar. uma Bernardo outra- Beto. Uma outra oportunidade, né, que a gente venha falar sobre isso. Professor, eu já vou ligar aí, só um minuto. Fica tranquilo. Deixa eu abrir aqui. Fica tranquilo. Eu não vi muito naquele material, professor. Eu pesquisei mais na internet e eu fiz uns slides Pode aí. fazer o que tu quiser. Botar uns slides para apresentar aí. Já vi que tu compreendeu bem a nossa intenção. É isso aí. Estão vendo aí? Seria a Júlia, mas pode ir, vai você mesmo, não tem problema. Pode ser, tranquilo. A primeira lei da energia, né? Da termodinâmica. Tá. Deixa eu ver aqui. Tá, então a minha parte ficou. Só um pouquinho, Beto, deixa eu fazer uma observação. Desculpa interromper. Tá. Viu, galera? Vocês já se deram conta, nós comentamos aqui, né? Que nós temos, por exemplo, o primeiro princípio, o segundo princípio da termodinâmica, e temos um princípio zero da termodinâmica. E, de repente, alguns pensaram, e muitos perguntam o porquê que princípio zero, né? É que, na verdade, o princípio zero da termodinâmica ele foi estudado e aprofundado depois que já existiam o primeiro e o segundo princípio. Tá? Aí ficou o princípio zero da termodinâmica, só para vocês relembrarem. Manda lá, Beto. Tá, então a minha parte ficou as equações sobre energia da primeira lei da termodinâmica. Então, quando ocorreu o descobrimento das equações, podemos ver que como o motor de carro transfere trabalho para o automóvel, aumentando sua velocidade. Podemos também relacionar energia cinética com o trabalho. Por exemplo, se um fogão fornece certa quantidade de calor para um recipiente com água, podemos relacionar a elevação da temperatura da água com o calor transferido. Um processo mais complicado pode ocorrer, tal como a expansão de gases a alta temperatura em um ciclo pistão, como no motor de um carro, no qual o trabalho é fornecido ao mesmo tempo em que o calor é transferido para a parede fria do cilindro. Podemos também constatar uma mudança de estado sem fluir trabalho ou calor, tal como um objeto caindo em que há mudança de energia cinética, ao mesmo tempo em que há alteração na sua elevação. Em todos os casos, a equação da energia relaciona as várias formas de energia no sistema com a transferência de energia na forma de calor ou trabalho. Então, aqui eu botei a equação, que é U igual a 3/2 vezes nRT.
O U seria a energia interna, o N seria o número de mols do gás, o R seria a constante universal dos gases e o T é temperatura. Aqui o T ele é sempre em Kelvin. Então, como eu disse, a energia U, podemos relacionar que a temperatura dita aqui é a do corpo que a gente trabalha. E a energia interna está relacionada com a energia cinética. Se a energia cinética aumenta, a energia interna também aumenta. Só um minutinho, Beto. Galera, não se esqueçam, tá? Que nenhum de vocês é obrigado a saber de cor qualquer constante, certo? Ou até mesmo uma sigla. Por isso que uma das primeiras coisas que eu fiz foi disponibilizar para vocês o livrinho da IUPAC. Tem dúvida? Vai lá no livrinho da IUPAC. Nas primeiras 20 páginas vocês vão encontrar tudo. Desculpa, Beto, só para lembrar a galera, tá? Beleza. Outro fator importante é que quanto maior a temperatura, maior a energia também. Deixa eu ver aqui. A equação da variação seria o ΔU igual a o final e o interna inicial. Final menos a inicial. Isso. Essa seria da variação. E geralmente vai dar negativo isso aí. Porque no final já teve algum gasto de energia, né, Beto? Isso. Normalmente sim. Galera, vocês podem, viu, Beto, que não fica bravo se alguém interromper, fazer alguma pergunta, que essa é a intenção. Podem fazer. Galera, alguém quiser ajudar, conversar com o Beto, vamos lá, galera. Quanto mais vocês participarem, mais brilhante vai ser a nossa aula. Bom, a energia total de um sistema é definida como energia interna simbolizada por U, como eu falei antes. A energia interna ela é composta de energia de diferentes fontes, como energia química, eletrônica, nuclear ou cinética. A energia total absoluta de qualquer sistema não pode ser conhecida, porque não podemos medir completamente todos os tipos de energia em um sistema, mas todos os sistemas têm alguma energia total. Por exemplo, um motor de um carro, a gente não vai conseguir medir todas as energias que tem, mas podemos chegar a um número aproximado, né, professor? Sim, com certeza. E, por fim, então, as transformações de energia durante as reações são estudadas pela termodinâmica. A energia interna de um sistema pode mudar por causa da energia transferida entre os sistemas. A primeira lei da termodinâmica interpreta que a variação de energia interna de um sistema é uma função termodinâmica que relaciona ao calor e ao trabalho realizado pelo sistema. E era isso. Beleza, Beto. Maravilha. Maravilha. Galera, alguém que vai fazer algum comentário? Nós já abordamos isso em sala de aula, né? O primeiro princípio, basicamente, não é? Fala sobre conservação de energia também, né? Certo? E interações, relações de energia, certo, Beto? Sim, é isso aí mesmo. Exatamente. Tá? Então, vocês podem conversar com o Beto sobre isso aí. Não é? Tem algumas experiências que a gente fazia lá no primário que tem a ver com a primeira lei da termodinâmica, viu, galera? Eu falei ele também do fogão, né? O calor Exatamente. transferindo para a água e tal. Exatamente. Coisa simples, né? Um oscilador, o ioiô tem a ver com a primeira lei da termodinâmica também. Vamos lá, galera, vamos ajudar a melhorar ainda mais a excelente apresentação do Beto. Pêndulo, né? Qualquer pêndulo. Em princípio, até aqueles pêndulos, como é que é o nome daqueles picareta lá, com perdão da palavra, se alguém for hipnose,
Gosto de hipnose e não me levam a mal. Pêndulo. É pêndulo, né, que eles usam? Acho que é. Tem uns que eles usam um pêndulo com uma bolinha e fica assim. O pêndulo tem Ou- tudo a ver com aqueles picão lá de hipnose. Com todo Ou também respeito. aquele. Não é pêndulo, mas é também uma técnica que eles usam em hipnose. Que é aquele ficar girando um círculo lá, tem um círculo que parece um funil, assim. Eu acho que aquilo lá já não tem a ver com essa primeiro princípio. Exatamente, é uma coisa mais à parte. De hipnose. Júlia, tu que Envolve- entrou quieta e está calada, fala. Ué, onde é que está a Júlia? Oi, tô aqui, professor. Só um minutinho. Eu já ia, viu, fazer uma calúnia contra você. Deus o livre, professor. Ia falar que tu fugiu para jantar. Só porque quarta-feira. Ô, Capelari, alguma pergunta, alguma observação? Está todo mundo indo muito bem. Acho que o Capelari sim foi jantar, mas tudo bem. Não tem problema. Tô aqui, mas não tenho dúvida. Só um pouquinho. Galera, beleza, Fala, então. Vamos adiante, tá? Ninguém vai fazer uma pergunta, então, para o Beto? Só eu que comentei? Mas tudo bem. Aqui tá tranquilo, professor. Passar um pouquinho, deixa eu ir marcando todo mundo que já apresentou. Agora eu vou Professor, posso ser o próximo? Não, eu vou seguir a minha ordem aqui, tá? O próximo é o Alisson. Professor, eu fico para último? Não, é Agora? tua, é você agora, Júlia. Tá. Antes de continuar, uma surpresa boa. Quem participou dessa sala de aula de hoje vai ganhar 1 ponto no G1. Opa! Tá? É um Show bem de grande, bola. então, já. Vamos Vou somando, abrir ó, uma galera. cerveja agora. Viu, Olha professor? só. Já tá devendo nota aí para nós. Não. Olha só, galera. 2 Não, pontos semana que vem. Eu e o João já ganhamos 1 ponto daquela aula prática que eu e Pior ele que é tava lá. verdade. William, dá para trocar ponto por uma long neck? Mas, claro. Julinha, querida, vai lá, princípio 0. Lembrando que o princípio 0, ele foi o último princípio estudado da termodinâmica. Isso mesmo. Vai lá, querida. Tá toda a tela? Aqui deu. Tu é dona da aula. Então, eu vou falar um pouco sobre a lei zero da termodinâmica. Um pouco mais da história ali. Então, depois que foi constatado a definição que o calor é uma forma de energia que poderia ser transformada em outra, a termologia passou a ser chamada de termodinâmica. E porém, foi um ano de 1930 que se percebeu a necessidade de se obter uma estrutura lógica na apresentação da termodinâmica. Era necessário colocar uma outra lei antes da que já haviam sido formuladas. Seria a Isso. primeira e a segunda lei. Só um Assim, essa nova lei... minutinho, Júlia, desculpa. Sim, É o princípio que eu mais gosto da termodinâmica, é o 0. Quer dizer que gosto não tem nada a ver, né, gente? Só estou dizendo que é o que eu mais gosto de abordar, é a primeira lei. Porque ela está ligada até no dia a dia nosso mais profundamente. Desculpa, viu, Júlia? Vai lá. Não, capaz, eu achei bem interessante esse, porque ele é uma forma bem simplificada e também bem fácil de explicar. Isso.
Continuando aqui, né? Então, assim que se percebeu essa nova lei, foi colocado como nome Lei Zero da Termodinâmica. Então, para aplicarmos essa lei, vamos considerar dois objetos, né? O A e o B. Se um terceiro objeto T está em equilíbrio com A, também está com equilíbrio em B. Isso. Logo, A e B estão em equilíbrio. Conforme a imagem que tem aqui embaixo, então, a gente pode verificar que o equilíbrio térmico com C pode concluir que B está em equilíbrio com C. E do lado, uma forma mais microscópica de se verificar é que eles estão meio separados e no outro aqui já estão em equilíbrio. Passou a ficar em equilíbrio. O equilíbrio térmico entre os corpos A e B, então essa lei garante a possibilidade de usarmos um termômetro T ou qualquer para se averiguar os dois corpos, se A e B estão em equilíbrio. Por isso, basta conferir se os dois corpos têm a mesma temperatura após o processo. Aqui uma equação termométrica, né? Então, Sim. daí tem o A vezes o T mais o B, que depois abaixo eu vou explicar. É um termômetro com a grandeza termométrica que varia praticamente de um modo uniforme com a temperatura. Portanto, com boas aproximações, dependendo de afirmar que a relação matemática de correspondência entre as grandezas termométricas G e a temperatura T é uma função linear, como observamos na fórmula acima. Então, essa equação termométrica, os parâmetros A e B são características especificadas no próprio termômetro, como A é igual a zero, igual ou diferente de zero. Basicamente, a lei zero da termodinâmica, né, a gente pode afirmar que dois corpos A e B estão separadamente em equilíbrio térmico, com um terceiro corpo. Então, A e B estão em equilíbrio térmico entre si. Para explicar um pouco mais, eu achei um vídeo interessante, ele é em inglês, mas ele tem a tradução. Se eu consigo passar aqui para vocês. Vamos lá. Tu está quase que apresentando um seminário, tu está ensaiando de verdade, Júlia. Aqui. Vou retirar aquele negócio de um ponto, porque o Ilho falou que eu vou ficar devendo para você. Que isso, senhor? Hoje que o Grêmio já tá ganhando, professor. Ah, Não posso ficar ia ser devendo. uma ótima noite já. Professor, dá para escutar direitinho? Só um pouquinho. Só o seguinte, quando você não tá dando para ver o Tem que compartilhar a tela ali, share screen ali, compartilhar a tela. share screen e quando você entrar para compartilhar o vídeo, à esquerda tem um botão, tá? Tá. Que fala em compartilhar o vídeo da tela, tá, Júlia? Tu tem que sair do slide. Deixa eu sair, então. Isso. Sai. Agora tu entra. Quando tu entrar agora ali no share screen, bem à esquerdinha embaixo tem um botão do som. Não tá dando para ouvir o som. Viu? Agora tá aparecendo aqui para nós. Sim, tá aparecendo. Sim, ótimo. Agora eu tô ouvindo o som. Tá? Então, vou deixar rodar aqui. These three cups are in thermal equilibrium. I can measure the temperature in all three mugs here with the thermometer, and you can see that they all come up as being the same temperature. I could also use three different thermometers, and they would still say that the temperature is the same across all three containers. That's because temperature is a fundamental and measurable property of matter. The framework that describes all of thermodynamics can be summed up in the four laws, and these describe heat, energy, and their interactions with matter. While the first, second, and third laws of thermodynamics are quite well known,
there's actually a fourth law that underpins all of the other laws. It was devised after the first three laws, but it was so fundamental and provided such a basis for the other laws that it was termed the zeroth law of thermodynamics. The zeroth law of thermodynamics is actually an observation and states that if two thermodynamic systems are in thermal equilibrium with a third system, they're also in thermal equilibrium with each other. Or to put it mathematically, if A equals C and B equals C, then A must also equal B. If all of these three glasses are at thermal equilibrium, then we can say that they're all at the same temperature. And this is where the significance of the zeroth law lies. It lets us establish temperature as a measurable and universal property of matter. If something is measurable, then we can create scales for it, and that's exactly what happened with temperature. The first temperature scale that, in a slightly altered form, is still in use today, was established by Daniel Gabriel Fahrenheit in 1724. A more common scale, named after Swedish scientist Anders Celsius, uses the freezing point of water as the 0th point on the scale and the boiling point of water as the 100th degree on the scale. Rather than using a scale where 0 is defined arbitrarily, what we really want is to use a scale where 0 is the coldest temperature you could ever get to. Scientists around the world use the Kelvin scale, where 0 is defined as absolute 0. Absolute 0 is something that's defined by the third law of thermodynamics, but that's something that we'll get to in another video. Now, it was observed that the properties of matter can change with temperature. For example, liquids can expand or contract when heated or cooled, and the conductivity of different wires can change as a function of temperature. Some old-fashioned thermometers, such as this one, use the expansion of mercury or other liquids under heat as a measuring tool. Modern electronic thermometers, such as these ones, commonly use thermoresistors, where the resistance of a material changes with changes in temperatures. Yet another way of looking at temperature is using a thermal imaging camera. All objects above absolute 0 radiate some sort of infrared frequency radiation, with hotter objects radiating higher amounts of infrared. This allows us to use thermal imaging to see the world, even without any visible light. Now, if two objects at different temperatures are brought into contact with each other, then they'll try to reach thermal equilibrium. If the two objects are of sufficiently different temperatures, then the reaction can be rather violent due to a phenomenon called thermal shock, because the heat gradient makes the glass want to expand, but the other side is cold. This causes a strain that breaks the glass. The concept of the 0th law of thermodynamics may seem trivial, but it lets us define temperature, and that in turn allows us to quantify the effects of the other three laws. Sim. Alô, Julinha? Oi, professor. Acho que deu para entender um pouco sobre a lei Sim. zero. Sim, a lei zero é o que nós falamos, não é? Certo? Que ela basicamente ela se refere a dois ou mais corpos, né? Dois corpos em equilíbrio, eventualmente com um terceiro corpo, não é? Mesmo. É equilíbrio térmico, na verdade. E é verdade. Galera, isso aí é o seguinte, ó. Um casal. Vamos dar um exemplo de termodinâmica no casal. No inverno. A mulher vai dormir antes. Certo? Quando o marido vai deitar, quem é que está com o corpo frio ou quente? O Tá marido? com o corpo mais frio. O marido. Mais frio. Aí a mulher mesmo reclamando, ele vai lá e agarra a mulher para se esquentar, né? Veja lá. Professor. É assim que funciona. Tá, o que acontece? Passa lá uns 5 minutos, os dois estão com a mesma temperatura, estão em equilíbrio térmico, e aí eu vou comparar o terceiro corpo. O terceiro corpo seria o lençol de baixo ou o cobertor em cima,
Principalmente se o lençol embaixo vai estar com a temperatura muito parecida com o corpo do marido e da mulher. Equilíbrio térmico, termodinâmico. Não é? É isso aí. Sim, a região ao redor estaria na mesma temperatura. É. Agora, o gelo, como é que o gelo vai fazer isso? O gelo não faz, né? O gelo não consegue produzir uma energia que gere movimento. Andrei, Bernardo, Almeida, Luca. Vamos, Luquinha, pare de assistir o jogo e fala alguma coisa. Eu não tô assistindo o jogo, professor. Eu tô prestando atenção na aula. Ah, sim, não, pois é, eu quero uma opinião tua. Conta outra, Lucas. Ó, fique na tua, Bernardo, senão eu vou contar o que tu Conta queria. outra. Eu vou contar porque tu queria. Conta, Lucas, o que o Beto queria fazer? Não, tô professor, só é brincando outro. com ele, professor. Tô só brincando com o Bernardo. Tá bom, então. Não é nada, não é nada. Beleza, então, galera. Muito bom, Julinha. Ninguém quer te fazer pergunta, eu te prestigiei, tá? Alisson. Vamos lá, Muito bom, então. José. Parabéns. É você, meu jovem. Ah, Tem um eu belo vou tema falar também. sobre, eu vou falar sobre substância pura. Isso. Substância pura, termoquímica, termodinâmica, química. O que eu achei foi bem breve. Eu li um pouco também do livro e peguei um pouco na internet. Uma substância pura nada E mais é do que e uma nós tivemos substância de aula, a aula também, né? Das substâncias puras. Mas pode ir, manda a, lá. a substância pura nada mais é que uma substância que tem uma única composição química, onde ela é homogênea e invariável. Ela pode existir em mais uma fase, sendo ela, que eu botei ali o exemplo, né? Uma água tanto líquida, água com mistura líquida ao gelo, ou água a vapor. E aí, essas seriam as fases. E daí eu consegui achar um exemplinho também na internet que é bem explicativo. Sim. Substância pura que é apenas uma substância. A temperatura de fusão, de ebulição e densidade é sempre constante. Daí ele mostra ali, ó, que substância pura de um único elemento, como O2, Sim. N2, a Ótimo. composta, que seria H2O, que seria água, né? CO2 e o HNO3. Daí a curva de aquecimento, né, constante. E daí tem a mistura, né? Daí ela tem duas ou mais substâncias, a temperatura de fusão é variável. Daí mostrou os outros exemplos também. No mais era isso. Beleza. Então, muito bem. Galera, alguém que quer fazer alguma pergunta, galera? Aí é Só, tranquilo, né, viu, José? pessoal? Uma observação, tá? A substância pura ela pode ter 3 fases. Geralmente, ou é sólida, líquida e gasosa, não é? Certo? Muito importante, tá? A observação que a substância pura, tá? Ela tem a mesma composição em qualquer parte da sua extensão. Tá bom? Vamos dar um exemplo prático. A garrafa aqui, ó. Estão vendo essa parte da água aqui? Em qualquer parte dessa extensão é substância pura. Essa digamos assim, é um indicativo de que nós podemos chamar de substância pura. Se tivesse aqui um pouquinho de suco de uva, seria uma solução homogênea. Alguém, galera?
para prestigiar o nosso amigo Alisson. Seria uma solução homogênea pelo fato de apresentar ali uma fase líquida, mas seria daí uma mistura no caso, né? Seria uma mistura. Isso que tu falou, e tu inclusive fez essa observação, né? Que é uma condição sine qua non das substâncias puras, não é? Certo? Ela tem que ter a mesma composição química em toda a sua extensão. Galera, deixa eu marcar aqui, marcadinho. Agora é o Miguelzinho. Miguel tá aí ou não? Miguel é a única falta pra gente. Vamos botar vermelhinho aqui pro Miguel Tidoné. Onde é que tá o Eduardo? Eduardo também não veio? Vermelho para o seu Eduardo. Luquinha, é tu, Luquinha, e a segunda lei da termodinâmica. Calma aí, professor. Vou colocar aqui. Estou ansioso para ver você em ação, hein? Fique não, fique não. Tá. Vou colocar. Tá em modo apresentação, professor? Pode tomar conta aí, já está aparecendo aqui. Tá. A segunda lei trata de transferência de energia, né? Térmica. Sim. É a mesma coisa, é o mesmo exemplo que o senhor deu do casal. Para o equilíbrio térmico, é a mesma coisa. Que é tipo a transferência do corpo que está com maior temperatura para de menor. Outro que está com menor, exatamente. Daí não é 100%, tipo rendimento, é sempre inferior, porque sempre perde calor no meio do processo. E é por ciclo. E é por ciclo, professor, que é o ciclo de Sim. Carnot. O Carnot é típico da segunda lei, né? A segunda lei e o Sim. ciclo de Carnot são gêmeos siameses. Que aqui, ó, eu peguei um exemplozinho aqui para colocar, que é tipo, é uma fonte quente, vem calor, daí passa por a máquina térmica. Sim. Essa energia térmica se transforma em trabalho. Daí a fonte quente sai como fonte fria, porque o calor, tudo. Daí no resfriador acontece o contrário, que a fonte que é o ciclo anti-horário, que é uma máquina térmica também. Sim. Daí o Alessandro não explicou, daí eu procurei agora na internet, professor. Coloquei agora esse do ciclo de Carnot. Tá. Vou ler para o senhor porque eu não... Tranquilo. Qual é a fonte da internet? Galera, cuidem bastante as fontes, tá? Não, fonte segura. Então tá bom. Tá, eu vou ler as etapas. O gás sofre, que é por gás ideal, que é o ciclo do gás ideal, professor. Sim, gás ideal e gás reais que nós vamos... Gases ideais e gases reais. Nós vamos abordar também. Sim. Que o senhor falou, daí eu me preocupei em colocar agora. Ótimo. O gás Obrigado. sofre uma transformação isotérmica, se expande e absorve a quantidade de calor. Numa fonte quente a temperatura. Após a transformação isotérmica, o gás sofre a transformação adiabática. O que é isso, professor? Alô? Adiabática, né? Quando não sofre, que não muda por cada pressão. Eu acho que não tem Não troca de muda calor, com eu o acho, meio, né? tá? Não muda com o meio. Não muda por cada pressão, né? Exatamente. Não muda com o meio. Valeu. Como se expande adiabaticamente, sua temperatura cai para o valor
quando fala num meio adiabático, tá, galera? Vocês têm que sempre imagine o seguinte, agora eu vou dar uma dica para vocês, tá? Meio adiabático igual gráfico. Por que eu digo isso, tá? Porque nesse meio aí tem variações que parecem as linhas de um gráfico. Tá? Que são as Sim. transformações adiabáticas, na verdade. Em seguida, o gás sofre Não uma compressão. não é só isso que eu estou falando, eu estou dando uma dica para vocês. Só. Entenderam o que eu quis falar? Sim. Posso continuar, Pode continuar. Em seguida, o gás sofre uma compressão isotérmica e libera a quantidade de calor para a fonte fria. Finalmente, retorna à condição inicial para sofrer uma compressão adiabática. Tá. O ciclo, quando for horário de uma máquina térmica, é que absorve calor e produz trabalho. E quando for anti-horário, ele precisa de trabalho mecânico e liberar calor, como é o caso do resfriador. Dei uns exemplos de máquina térmica, são motores a combustão interna, máquinas a vapor, resfriadores, usinas termoelétricas. Eu ia falar, mas o Alessandro já falou, daí não Tudo bem. tem muito o que eu acrescentar. Fechou, professor? Beleza. Foi de boa? Muito bom. Muito Obrigado. bom. Alguém quer fazer alguma observação, galera? Viu, alô? Ninguém vai se manifestar? Tranquilo, professor. Não, então, Não, mas vamos lá, vamos abrilhantar. Tá, e qual é que outro detalhe que a segunda lei tem, que é muito importante? Detalhe? Sim, Como assim, entropia, professor? galera. Ah, entropia. Entropia, tá? sim, eu falei. Ah, desculpe, William. Desculpa. É eu que vou apresentar sobre a entropia. Tá. A entropia tem tudo a ver. Aliás, a entropia e a termodinâmica tem tudo a ver, né, galera? Eu não vou falar, então... William, não vou falar nada, porque o William vai comentar o que é entropia. Entropia não é o que mede o grau de liberdade das moléculas? Ou da iliberdade, da indisponibilidade, na verdade. Na verdade, a entropia é um grau de indisponibilidade. Irreversibilidade, né? Pode ser também. Que é um ponto que eu coloquei aqui. Mas vamos deixar para ti, né, William? Eu não vou ficar te desdizendo, né, cara? Não, tranquilo. Como é que eu vou ficar desprestigiando o nosso craque aí? Nem falar. Muito bom, Luquinha. Parabéns. Eu estou vendo que os seminários, nossa senhora. Valeu, professor. Vai faltar nota mesmo para avaliar o seminário de vocês. Vai ser bom. Eu vou fazer com o Bernardo, não sei se vai faltar. Bah, com o Bernardo, tu não tinha outro, Lucas? É bem assim, né? Tô te dando nas castas aí, Bernardo. Não, tudo bem. O Bernardo agora tá diferente, professor. Emagreceu 10 quilos. Eu não chamo mais ele de gordo. O Piá tá um monstro. Não adianta, né? Não tem jeito. O Andrei, não adianta se esconder, Andrei. Vamos lá, então, né, professor? Também tem a ver com o ciclo de Carnot, né, cara, na verdade. Tem bastante coisa, sim. Uhum. Vou compartilhar a tela, então. Eu não sei vocês, mas eu estou gostando muito da aula. Muito mesmo.
Então vamos lá. Motores térmicos e refrigeradores. Então, tipo, falou, professor? Não, isso é isso aí. Tá, beleza, então. Então, tipo, os motores térmicos, eles podem transformar calor em trabalho, né? Daí tem alguns exemplos dos motores térmicos. Daí, motores de combustão interna, Sim. como aqueles movidos a álcool, gasolina e diesel, máquina a vapor, que daí, se a gente pensar na máquina a vapor, pode pegar lá da primeira Revolução Industrial, que foi um ponto Que muito beleza. importante, né? Muito bom, é bem legal. E tem as usinas termoelétricas também. Daí tem, para calcular o rendimento de um motor, tem essa fórmula, que é N igual a 1 menos TF dividido por TQ, que daí N seria o rendimento, TF basicamente a temperatura da fonte, entre aspas, fria, e TQ temperatura da fonte quente. Daí tem um exemplo bem prático aqui para melhor entendimento. Daí, tipo, uma máquina térmica recebe 500 joules de calor de uma fonte quente a cada ciclo de operação. Se essa máquina dissipar 350 joules de calor para o seu sorvedouro frio, qual será o seu rendimento energético em porcentagem? Daí, resolvendo através da fórmula, chegamos ao resultado de 30%. Daí, se a gente analisar o rendimento médio dos motores, ele fica em torno, de motores a gasolina, no caso, fica em torno de 30% a 35%. Motores a diesel de 35% a 40%. Daí, os motores térmicos, que são menores, eles têm um rendimento em torno de 20%, porque o sistema, no caso, é mais simples. Daí tem os refrigeradores, que seria também conhecido como bomba de calor, que pode ser um sistema que opera segundo um ciclo, que recebe calor de um corpo a baixa temperatura e cede calor para um corpo a alta temperatura. Então, seria basicamente isso, professor. Não, beleza, falaste bem. Galera, alguém quer enriquecer segundo princípio, que inclusive é uma das abordagens do nosso segundo exercício, que é a primeira parte do segundo princípio. Vamos deixar assim, porque vocês vão ter depois toda a tarefa para cumprir. William, vamos lá na entropia. Parabéns, Andrei. Agora é o Vamos lá, William. então. Está aparecendo aí a pequena tela? Sim. O Einstein tinha umas opiniões sobre a entropia no universo, inclusive. Eu só vi essa tela aqui só para bonito, professor, mas eu vou Não, falar, mas eu né? gostei. Tá? Eu gostei. Bom, ali é um sistema fechado com desordem. Estou certo? Isso. Perfeito. Eu só coloquei um exemplinho ali porque vamos passar por isso. Foi tu que fez isso ou tu encontrou ponto, William? Não. Eu encontrei na internet mesmo. Tá bem legal. Um gifzinho. É? Bom, o meu nome é William, né? E hoje eu vou apresentar sobre a entropia, né, na termodinâmica. Onde eu não sei se todos vão concordar, né, com o que eu vou falar, né? Mas eu acho que a entropia é um dos assuntos mais, desculpa o termo, professor, um pouquinho confuso, né? Comparado ao restante, né? Né? Então, bom, a entropia, né, ela é uma quantidade estatística, né, ou seja, ela conta com o número de maneiras nos quais nós podemos arranjar os átomos de uma substância, tá? Então, de maneira um pouquinho mais explicativa, né, a entropia, ela é uma medida de parcela de energia que não pode mais ser transformada em trabalho mecânico, né, em uma determinada temperatura. Perfeito. É uma indisponibilidade. Exatamente. Tá? Então, a primeira lei da termodinâmica, né, diz que a energia total de um sistema sempre se conserva, ou seja, né, não importa as suas transformações de energia. Então, o valor dela total sempre será igual. Vou colocar uma perguntinha para o pessoal responder, bem simples, né, com o que eu já falei aí, que o sistema sempre se conserva, né, que não importa as suas transformações de energia, ela sempre vai ser igual,
né, da parcela de energia que não pode mais ser transformada em trabalho mecânico. Mas uma perguntinha, né, com essas informações que eu coloquei, será que nós poderíamos construir um gerador elétrico que produzisse energia para ele mesmo, né? Ou seja, um gerador que trabalharia infinitamente? Será que nós conseguiríamos isso? Eu posso, não, eu não posso responder, eu posso. Eu acho que não, hein? Seria o moto contínuo, né, William? Eu acho que não também. Exatamente, né? Nós não Eu poderíamos também acho que fazer. não. É isso aí. Né? No século XVIII foi feito um estudo. Tirou né? daqui, William. Eu ia tocar Oi? no século XVIII e esse moto contínuo aí. Não, Pode eu estou continuar. colocando aí porque agora deve ter um pouquinho mudado, né? Mas colocando na história passada, né? Foi feito um estudo, né? Um experimento, né? Que foi feita uma tentativa aí de uma máquina que funcionasse continuamente, né? Ou seja, Isso, reaproveitando o próprio trabalho, né? Para produzir isso. energia alimentando o próprio motor. Né? Então, mas por um motivo bem simples, né? Como todos já devem ter imaginado, né? Se analisar aí a energia, ela se degrada, né? Ou melhor, ela se dissipa de forma de energia menos organizada, né? Então, se colocar um exemplo aí de energia mecânica, ela pode sim, né, ser transformada totalmente em energia térmica, né? Porém, se nós pensar o oposto, né, é muito difícil que a energia térmica possa gerar totalmente em energia mecânica, né? Então, pelo menos não da forma espontânea, tá? Ou seja, né, existe uma certa irreversibilidade, né, nos processos termodinâmicos. Um dos primeiros aí a ter uma ideia, né, da reversibilidade foi o francês Carnot, né, Sadi Carnot. Sim. Né, ele apresentou aí duas máquinas térmicas, né, onde ciclos reversíveis, e com isso ele determinou qual rendimento máximo que a máquina térmica atingiria, né, ou poderia atingir, né, onde seu experimento foi de duas fontes diferentes de diferentes temperaturas. Então, com isso, ele determinou que a máquina não consegue, né? Ela não possui 100% do seu rendimento, né, no trabalho mecânico. Né? E com isso, ao decorrer do século, né, ao decorrer do tempo aí, né, vários físicos determinaram este princípio. Né? E com isso, surgiu a segunda lei da termodinâmica. Né? É bem legal essa história aí, viu? E isso que tu comentou sim, do sim. moto contínuo lá no século XVIII, nossa, foi muito parecido com a procura dos alquimistas em transformar chumbo em ouro. Não, Sim, verdade? Uhum. Nossa, os nobres, os ricos, os reis, os grandes reis da época, todos eles procuravam os melhores cientistas, pesquisadores que conseguissem se tornar real, tá? Uma máquina que se autoalimentasse, né? Se retroalimentasse eternamente. Mas não foi possível. Tu terminou, William? Tem mais uma partezinha. Vai né, lá, mas vai lá. Não sei se eu vou me estender muito aí. Né? Vou falar. Que uma equação, né, que o não sei pronunciar, né, mas se diz Boltzmann, né, Ludwig Boltzmann. Ele mostra que a entropia, né, em um determinado estado é a medida da sua probabilidade de ocorrência, tá? Então, portanto, o seu aumento pode ser entendido como a evolução de um sistema, tá, de estados de menor probabilidade, tá, para aqueles de maiores probabilidades, de menor para maior, tá? Eu tentei fazer um exemplo aqui com algumas notas cara e coroa, né, mas aí eu ia botar no slide aqui, mas acabei esquecendo. Então, colocando outro exemplo aí para o pessoal da engenharia, da física, né, que conhece um pouquinho mais. Se nós imaginar um bloco de gelo, né, passando do estado sólido Essa é boa. estado líquido. Essa é boa. Se no estado sólido as moléculas estão mais agrupadas, né, então tendo menos espaço de movimentação. Se já no estado líquido, né, as moléculas se movimentam com maior facilidade, né, com mais facilidade. Então, logo nesse caso, né, como vocês, meus colegas, né, já devem ter imaginado,
né, no estado líquido, né, houve um aumento de entropia do sistema, né, em relação ao sólido. Né? Então, É uma por fim, desordem, né, né? Uma resumindo, desordem. exatamente. Por fim, resumindo tudo isso, né, a energia se conserva, né, ela vai se degradando, né, como eu disse antes, se dissipando, né, de formas mais organizadas para as formas menos organizadas, né, se tornando assim cada vez mais, se tornando cada vez menos, né, disponíveis para a realização de trabalho. Tu sabe, É William, isso. que por isso que o Einstein falava que no universo, a entropia só aumenta. Sim, Eles consideram o universo um sistema fechado, tá? sim. Eu ia dar o exemplo. Essa da água, do sólido e líquido ali é legal, né? É uma das mais, mais colocadas, né? É Mas verdade. essa da moeda, ou seja, se tu pensar assim, 9 moedas, colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? Se nós Sim. colocar só cara, nós temos um método, né? Só uma maneira. Se nós inverter uma cara, né, nós já temos 9 maneiras. Se colocar 2 coroas e o restante 7 caras, a gente vai multiplicar isso cada vez mais. Isso cada vez indo infinitamente, né? Sim. Muito legal, muito bom. Mas a da água ali... Uhum. Muito bom. Galera, alguém para fazer alguma pergunta para o William? Ele fez uma ótima apresentação. Entropia é um tema bem legal. Lembrando que tem uma curiosidade sobre a entropia. Daí nós vamos abordar melhor quando nós tivermos a aula, tem uma aula já pronta de entropia, né? A entropia afirma que não se pode simplesmente retirar trabalho de uma fonte quente. A fonte quente tem tudo para realizar trabalho, mas não é simplesmente retirar. E uma outra afirmativa, que também não se pode simplesmente retirar calor de uma fonte fria. É meio óbvio, mas é a entropia. Tem tudo a ver com a entropia. Uhum. Galerinha, seguimos adiante. Muito bom, William. Obrigado, senhor. Volto a afirmar que nós vamos ter grandes seminários. Vinícius! Opa, temos aí, professor. Vamos lá, gente fina. Opa, posso começar, professor? Mas é claro. É que tá um chuvão aqui, a internet está meio ruim. Onde é que tu mora? Rondinha. Tá, então nós estamos loucos que chova de uma vez aqui em Passuno. Aqui ainda não choveu. Faz 20 minutos chover. Ah, que bom. Manda ver, Vini. Todo mundo enxergando aí? Sim. Ai, que energia. Eu vou apresentar sobre a exergia. Você já realizaram um trabalho sobre isso, né? Ou não? Já. Não, já, acho né? que não. Não, acho que não. Não. Eu estou com ele pronto, então. Bom, então a exergia é um potencial de trabalho útil para uma dada quantidade de energia em um estado termodinâmico especificado. O potencial de trabalho da energia contida em um sistema em relação ao estado de referência, estado morto. É simplesmente o máximo de trabalho útil que pode ser obtido pelo sistema, como o colega William explicou antes. É o máximo de trabalho que pode ser obtido. Ah, tu vai falar dos estados também, né? Isso aí. Então, na prática, a análise da energia... Não, peraí, volta. Meu computador passou. O estado morto. O que significa o estado morto? O estado morto é quando o sistema estiver em equilíbrio termodinâmico, ou seja, com a sua vizinhança em mesma temperatura
mesma pressão que o meio, Muito sem legal. energia cinética ou potencial. Então, essas propriedades da energia, do estado morto do sistema, eles são representados por um subscrito zero, como, por exemplo, P0, T0 e H0. A regra geral dessas propriedades do estado morto são T0 igual a 25 graus, são a temperatura ambiente, e P0 igual a 1 atm, que é a temperatura da atmosfera, a pressão atmosférica. Na prática, a análise exergética fornece eficiências que representam uma medida verdadeira de quão próximo está o desempenho de um sistema em relação a um sistema ideal, além de identificar mais claramente que a análise exergética as causas e os locais das perdas termodinâmicas desse sistema no meio ambiente. Então, ele faz a coisa para ver quanto de perda ele vai ter nesse sistema. Importante também perceber que a energia não representa a quantidade de trabalho que um dispositivo irá fornecer após sua instalação, mas sim um limite superior da quantidade de trabalho que o dispositivo irá fornecer. E eu vou falar um pouco sobre reversibilidade e irreversibilidade. Muito então, bom, que nós também vamos abordar. Ótimo. A reversibilidade se refere ao processo durante o qual tanto o sistema quanto a vizinhança podem retornar aos seus estados iniciais. Então, quando ela pode esquentar ou esfriar, ela voltar ao seu estado normal. A irreversibilidade está associada com a destruição da energia e durante o processo irreversível, tanto o sistema quanto a vizinhança não podem retornar aos seus estados iniciais em função das irreversibilidades que ocorreram com atrito, transferência de calor, efeitos mecânicos ou elétricos. Aqui eu botei um exemplo de irreversibilidade, que o que ocasiona na primeira figurinha a gente tem uma vela com combustível sendo acesa. Ao redor dela, a gente tem uma fronteira que está completamente isolada conforme aquelas pressões e temperaturas que eu havia falado. Então, na primeira, a gente vê que o combustível está queimando a vela. E na segunda, a gente vê que o combustível já foi queimado e a vela está apagada. Então, o que isso significa? Que com o passar do tempo, a quantidade de energia permanece constante, mas o potencial para uso diminui devido à irreversibilidade. Sim. E eu acho que era isso. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta... Muito bom, muito bom. Muito bom. E essa questão da reversibilidade e da irreversibilidade, galera, também tem tudo a ver com a cinética química, tá? E a velocidade das reações. Nós temos alguns fenômenos na química, por exemplo, e a eletroquímica tem tudo a ver, termoquímica tem tudo a ver com a termodinâmica, que em alguns casos, a velocidade dos reagentes, do consumo dos reagentes, e a velocidade da produção de produtos, elas estão tão próximas e tão iguais que entram em equilíbrio. E a reação química se torna reversível. Não é o caso de uma explosão, por exemplo. A explosão é uma reação química irreversível. Não é? Mas a irreversibilidade de muitas reações químicas ela é uma realidade, não é? E é um fenômeno muito próximo da termoquímica e muito próximo da termodinâmica. Muito legal. Excelente. Alguém vai fazer alguma pergunta para o nosso querido colega? Meu nome é Johnny. Sobrenome? Vamos lá, né, professor? Meu nome é Johnny. É até ruim ficar de último assim, depois de tanto trabalho bom aí. Pior que é, né? Agora tu tá no compromisso. Pessoal, a galera foi muito bem. Então, vamos ver.
Então, eu vou falar um pouco sobre os sistemas de potência e refrigeração. Eu acho que alguns aí abordaram já um Também pouco. tem a ver com o ciclo de Carnot, né? Sim, alguns já abordaram aí meio por cima aí. Acho que o Andrei falou um pouco, o Lucas falou também. Então, vamos lá. Os ciclos de potência. Ciclos de potência são basicamente uma transformação de calor para trabalho. Isso porque a finalidade desses ciclos é realizar o trabalho. Lembrando que potência é trabalho sobre variação de tempo. Sim. Um exemplo muito simples de onde podemos enxergar esse tipo de ciclo é no funcionamento do motor de carro, que vai ocorrer a troca ali a potência através do trabalho que é gerada pelo líquido ali que é utilizado como combustível. Então, o ciclo de potência puxa o calor de uma fonte quente e utiliza para realizar um trabalho. Mas além disso, é obrigado que o motor jogue fora certa quantidade de calor para uma fonte fria. É muito importante perceber que o calor frio nunca será igual a zero, porque o motor sempre tem que jogar um pouco de calor fora. E daí tem o esqueminha aqui que explica bem isso aqui. Ele vai pegar a energia da fonte quente, vai gerar o trabalho aqui no motor, e depois o que sobrar de calor aqui, ele vai jogar na fonte fria que vai para fora do motor. Então, os ciclos de potência seria basicamente isso daí. E daí tem os ciclos de refrigeração. Os ciclos de refrigeração e bombas de calor, eles têm por objetivo falar que o calor siga num sentido não convencional, o calor vai do mais frio para o mais quente. Para percebermos como isso acontece, vamos olhar para o esquema abaixo. Então, é basicamente o mesmo esquema, só que o que acontece aqui é que ele pega o calor da fonte fria e vai jogando para a fonte quente, que seria basicamente um sistema de refrigeração normal, um ar-condicionado, um aquecedor. Então, aqui ele tem uma explicaçãozinha aí que acontece no ciclo. Esse ciclo retira o calor da fonte fria e então ela tende a ficar mais fria. Ele também direciona o calor para a fonte quente e que recebe o calor fica ainda mais quente. Então, esse ciclo poderia ser usado como refrigerador, se o objetivo for resfriar, ou como uma bomba de calor, se o objetivo for esquentar. Sim. E seria isso da minha parte. Muito bom, beleza. Excelente. Só um pouquinho aí. Pessoal, alguém vai fazer uma pergunta para o nosso querido amigo? Vamos lá, galerinha. Professor, eu não entendi direito aquele um fluxograma ali que ele falou, né? Aquele desenho, eu não entendi direito o funcionamento. Volta para o fluxograma, vamos tentar conversar aqui. Seria esse? Isso, dá uma explicadinha para a colega de novo. Tá, digamos que tu tem já numa sala e tem um ar-condicionado naquela sala. O que o ar-condicionado vai fazer? Se tu quiser resfriar a sala, ele vai tirar o calor da sala, que a sala seria a fonte fria, no caso, ele vai tirar todo o calor da sala e vai jogar esse calor para fora. E, consequentemente, vai esfriar a sala.
Tá, entendi. Deixa eu ver quem não veio. O Andrei não veio. O Andrei veio, né? Estou aqui, professor. Andrei, Bernardo. Vou ir chamando, tá? Lucas, Andrei, William. É que não veio, cara. O Miguel, acho que não veio. E Miguel e Eduardo. isso aí. Miguel e Eduardo. Galera, e daí? Gostaram da dinâmica da aula? Colegas? Hã? Faltou eu. Faltou tu, Wagner? Sim. Faltou eu também, professor. Eu sou antes. Ah, mas Deus santo. Tá louco, professor? Eu não acredito que fiz isso com vocês. É bem assim, né? Você viu? Não, pera aí, mas tem algum problema na minha lista aqui. Ah, tá aqui o Wagner. Ó. Falta o Wagner e quem? Eu, Bernardo. Ah, vamos lá, desculpa, gente. Ah, professor. Barbaridade. Não, agora fui mal, né, galera? Qualquer cervejinha compensa o erro. Tá bom. Começa por você, então, Beto. Não, mas sinal que gostaram, né? Porque senão estariam fugindo da aula. Né? Não tem história de fugir, professor. Fez, tem que fazer. Essa é a nossa turma. Vou falar um pouquinho do calor aí, né, professor? Sim. Aqui é meus mecanismos de transferência de calor. Há 3 mecanismos. A transferência de calor por radiação, condução e convecção. Aqui a gente pode ver ó, a convecção, que é pelos líquidos que se mexem, daí sai a convecção. A condução é transferência de calor pelo... O calor ele deixa um estado de confusão das moléculas, né? Isso aí. A condução é quando ele está ali ó, com a mãozinha, tá passando o calor para a mão dele e para a parte da panela, da chapa, né? E a radiação são as ondas as ondas eletromagnéticas, né? Que se dissipam no ar. Como o professor disse antes ali, como a mulher vai dormir antes no inverno e o homem chega gelado, é uma transferência de calor ali, né? É verdade, com certeza. Certeza absoluta. Isso aí. E é isso aí, é bem simples o calor, né? Não tem muito o que tranquilo, é fronteira. Parabéns. Parabéns e obrigado muito por obrigado. ter me lembrado que eu não tinha te chamado, tá? Desculpa aí. Não, professor, qualquer chopezinho não tem, tá? Mas eu não me mexo para pouca coisa. Já está prometido, ano que vem nós vamos tomar 20 litros. Basta todo mundo ser aprovado. Então tá ótimo. Tá? Wagner, tu tem as fronteiras, Wagner. Tô certo? Sim. E é bem legal esse assunto. Manda ver, meu querido Wagner. Como que desliga isso aqui? Viu? Ali. Isso, exatamente. É só clicar novamente em cima. Nunca apresentou um trabalho, né, Bernardo? Nunca. Sozinho, nunca. Primeira vez que teve que fazer alguma coisa no trabalho, não teve que depender dos amiguinhos. Wagner, vamos lá. Fronteira das fases. Estão conseguindo enxergar aqui? Claro. Tá. Então, só ver da caixa de transmissão. Então, meu trabalho é a fronteira das fases. Então, não tinha muito o que
que escrever ali, salvei algumas imagens e vou explicar mais ali. Manda ver. Então, vou dar um exemplo bem simples aqui, bem fácil de entender, que acontece no nosso dia a dia, que acontece com automóveis, caminhões, trator, caixa, motores, e até algumas bombas hidráulicas. Então, esse é um reservatório de carro. Ele tem 3 níveis, é o mínimo, médio e o máximo. Mesmo já colocando no máximo, ele vai considerar com que não suba até a borda ali, por causa que quando o motor estiver trabalhando ali, ele vai aquecer essa água ali, esse líquido, e vai fazer com que ele suba. Não vai subir muito, vai subir pouca coisa ali, mas vai fazer com que as moléculas se espremam ali. Então, se nós colocar essa água, ou pode acontecer com água, óleo, algum fluido, até mesmo aditivo, se colocar até a borda ali, quando o motor aquecer ali, o líquido ele não vai ter por onde escapar ali, correr, e pode ocasionar de rachar alguns reservatórios ou até mesmo caixas de transmissão ali. Eu vou citar aqui um exemplo que aconteceu comigo ali, uma prática. Teve um cara numa empresa que eu trabalhei ali, que ele certamente não tinha noção, né? Aí encheu todo o reservatório ali, a caixa, de um Munk. Ele é um Munk da Luna. E ele tem... Só deixa eu vou ir na imagem lá para ficar mais fácil aqui. Ele é um Munk tipo esse aqui, parecido. Ele encheu toda a caixa dele. A caixa dele fica embaixo aqui. E tem atrás dele aqui, ó, nessa parte aqui. Ele encheu toda a caixa dele até a borda ali, chegou a derramar óleo. E ele foi trabalhar com o guincho, enfim. Ele terminou de descarregar ali, fazer o serviço dele que ele tinha que fazer, recolheu todas as lanças, que são essas, e as patolas dele, a mangueira é muito grossa, então corre bastante óleo dentro das mangueiras. Quando ele foi recolher essa pata aqui de volta, ela veio com uma pressão muito forte ali, e como o óleo fazia tempo que ele estava trabalhando ali, umas 4, 5 horas ali com o guincho, fez com que rachasse o casco dele embaixo aqui, mais ou menos aqui nessa parte, ele rachou ali. Porque no momento que ele fechou, que aqui estão 2 patolas, é uma aqui e a outra aqui, ele fechou as duas, veio com tudo o impacto ali. Foi uma pressão muito forte. E não tendo esse ar dentro ali para comprimir, fez com que a pressão ali rachasse esse casco aqui. Aí o cara levou lá para nós, lá soldemos, tivemos que tirar todo o óleo que ainda restava dentro ali para poder soldar ali. Aí foi um ferro fundido, difícil de soldar, né? Aí tivemos que escariar, soldar. Outra coisa aqui que me chamou bastante atenção, tem algumas pessoas que já fizeram isso e não tiveram resultado muito bom. Vou citar um exemplo aqui de um trator. Ele trabalha 200 horas com aquele óleo da caixa. E eles fabricaram um aditivo para colocar no óleo. Em vez de trabalhar 200 horas, ele vai trabalhar 300 horas para trabalhar, mas não vai acontecer isso. O óleo vai ter a mesma durabilidade, ele vai trabalhar
as 200 horas, ele não vai resistir mais trabalhar mais ali mesmo colocando esse aditivo. É só ilusão ali, não vai acontecer isso. Os caras colocaram e acabou prejudicando algumas peças do motor ali, enfim. Então, eu acho que seria isso aí. No caso do reservatório ali, pode acontecer com qualquer, sendo água, óleo, fluido, ou até mesmo Sim. aditivo ali. Beleza. Qualquer um desses líquidos pode acontecer isso. Maravilha, Wagner. Pessoal, é o seguinte, e lembrando que essa questão, por exemplo, é muito boa a tua abordagem, pai. Não sei se todos me entenderam ali. Tem alguma pergunta para fazer? Os diagramas de fase, viu, galera? Na aula passada nós apresentamos para vocês e relembrando que fase, o que é uma fase? É uma região que é diferente de outra, principalmente em relação à sua estrutura cristalina ou sua composição. Obrigado. Pode tirar a tela, Wagner. Beleza, maravilha. Gente, estão me ouvindo? Sim. Então tá. Sim. Sem folga, viu? Sinto muito, mas não tem folga, tá? Eu vou dar 15 minutos de intervalo até 21h35 e vamos seguir.